Como combinado, vou abrir para a pergunta do Carlos Dário. Cima. Silas, antes de tudo, obrigado por essas palavras. Informações importantíssimas, né, que amarram conceitos tão dispersos, né? Mas a minha pergunta vai numa das tuas linhas de desenvolvimento, que é a questão da invisibilidade da cultura afro, né? Semana passada, o parque, eu sou gestor do parque, né, do Desengano, nós tivemos presente numa atividade em Campos, quinto evento cultural das comunidades quilombolas. Foram 21 comunidades do estado do Rio de Janeiro, né? Cerca de 2.000 pessoas. Importantíssimo do ponto de vista cultural, social, mas aparentemente invisível para todas as outras pessoas, que somente nós que participamos tivemos ciência daquele evento. E, assim, cada uma das comunidades apresentou uma atividade cultural importantíssima para onde elas existem, né? E aí eu queria justamente um pouco das tuas palavras nesse sentido. Ao mesmo tempo que tentam se apagar essas culturas, elas existem. E em cima também parece que elas são invisíveis, mas elas existem. Enfim, obrigado pelas tuas palavras também. Eu acho que isso passa muito pela ideia, para concluir, da gente propor uma reflexão a partir da ideia do jogo. Porque isso é um jogo, né? A rigor, se você observar, essa questão, eu mato, mas ele resiste, eu mato. Eu nem gosto muito da expressão resistência, eu realmente prefiro resistência, né? Porque quando você trabalha com a ideia da resistência, a resistência é aquela coisa de você ser pautado pelo outro, né? Então o outro te pauta e você resiste. A resistência é o salto que você dá, né? Então você inventa modos de vida ali. Agora, o que eu acho? Nós estamos num momento muito difícil, né? Ao mesmo tempo, eu não sei quando nós não tivemos num momento muito difícil, né? É complicado isso, não tenha dúvida nenhuma. Mas ao mesmo tempo em que eu acho que nós estamos num momento muito difícil, paradoxalmente, eu acho que a gente tem que fazer as coisas, né? E paradoxalmente, eu vejo essas questões hoje sendo levantadas com muito mais frequência do que eram. Muito mais frequência do que eram. Às vezes o simples fato de você reconhecer, né, que existe o problema, que existe o perrengue, que existe a disputa, que existe a luta, isso é da maior relevância, né? E esse trabalho, eu ando cada vez mais convencido disso. Só para você ter uma ideia, quando eu fiz uma faculdade de História, conto uma historinha para a gente concluir. Eu me encantei muito com um texto que acho que tem tudo a ver com o que a gente tem que fazer, com o trabalho, né? E com o significado disso. Você tem 2.000 pessoas que estão encontrando um sentido para a vida ali. Isso é da maior relevância. Isso é da maior relevância, né? Outro dia, por exemplo, o sujeito virou para mim e falou: eu li seus livros e não sei o que e tal. Um livro de epistemologia que eu fiz, que chama-se Fogo no Mato, com o Luiz Rufino, um livro de ensaios. Eu falei assim, mas em que sentido os seus livros, eles são um impulso para grande transformação social? E eu respondi o seguinte: eu espero que nenhum, né? Porque se eu começar a escrever achando que eu vou escrever um impulso para a transformação social, eu estou frito, eu vou embarcar numa onda messiânica, e a função da escrita não é essa, né? A função da escrita é outra, mas aí seria um outro papo longuíssimo. Mas óbvio que eu não estou falando disso. Mas o Benjamin, ele tem um texto para historiadores muito importante, que são as teses sobre a história. E num determinado momento, Benjamin fala de escovar a história a contrapelo, né? Porque você escova a história naquele sentido, mas você tem que começar a escovar a história a contrapelo, né? Ou seja, tentar encontrar uma outra história que está ali, né? A história que está nos personagens que nunca foram vistos como sujeitos históricos. E esse foi um papo longo que eu tive com o Leandro Vieira, o carnavalesco da Mangueira, quando a gente discutiu muito o enredo da Mangueira desse ano. Mas quando eu li o Benjamin, rapaz, eu estava na faculdade, isso tem a ver com o que você perguntou. Quando eu li o Benjamin, eu fiquei muito fascinado com a história contrapelo, mas a primeira coisa que me ocorreu foi o seguinte: eu já escutei isso, da gente varrer a história contrapelo. Mas onde? Sabe onde?
num ponto de macumba. Porque minha avó foi muito amiga de seu Joãozinho da Gomeia. Foi um pai de santo muito famoso de Caxias. E seu Joãozinho trabalhava com uma entidade que era o Caboclo da Pedra Preta, o boiadeiro do Lajeiro Sagrado. Seu Joãozinho era da Bahia, ali naquela região da Madre de Deus e tal. E o ponto do Caboclo da Pedra Preta, que eu fiquei... Esse ponto foi gravado pela Maria Bethânia por um grupo chamado Cordel do Fogo Encantado. E eu quase mandei um e-mail para Maria Bethânia do Cordel do Fogo Encantado, dizendo: gente, vocês gravaram, mas não gravaram o fundamento do ponto. Porque eles gravaram o texto... Festa Literária de Santa Maria Madalena. Chega a sua 9ª edição com grande sucesso. Sábado, 25 de agosto de 2018. Autor homenageado, Ney Lopes. Quem sabe mais é Deus.